Olá, alunos do módulo 6 da EJA, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Daniela Gava e o conteúdo de hoje será polinômios, redução de termos semelhantes. Vamos aprender? Muito bem. O que são polinômios? Polinômios é uma expressão algébrica formada por monômios e operadores aritméticos. Resumidamente, o que vocês devem compreender sobre polinômios? Os polinômios, a estrutura dessa expressão, ela é composta por monômios. Eu coloquei um breve lembrete aqui, né? O monômio é estruturado por números, que são os coeficientes, e as variáveis, que são aquelas letrinhas, né, que acompanham o numeral, que é a parte literal, tá certo? Em um produto, o que seria o produto? É uma multiplicação. E os operadores aritméticos são que vocês já conhecem, né? Que é a soma, a subtração, a divisão, né? A multiplicação e potenciação, tá certo? Temos agora um exemplo de polinômio. Temos aqui, ó, 3x menos 5x, y elevado ao quadrado. Vamos identificar quem são os coeficientes e quem são as variáveis. Os coeficientes são os números, né? São os numerais. Então, temos ali como coeficiente o 3 e o 5 negativo. E as variáveis serão quem? As letrinhas, né? Que é a parte literal que acompanha esse numeral. Quem acompanha o 3? Não é o x? Então, a variável é x. Quem acompanha o 5 negativo não são x, y ao quadrado? Então, x, y ao quadrado são as variáveis. Repetindo, o coeficiente será 3 e 5 negativo, e as variáveis serão x, y elevado ao quadrado. Classificação de polinômios. Vamos a elas. A primeira classificação é o monômio. Possui um único produto com coeficiente e parte literal. Ou seja, ele só tem um termo algébrico, tá certo? Binômio. Possui somente dois monômios. O que seria o monômio? Repetindo novamente, seriam o quê? Termos algébricos, né? Só que por ser dois monômios, eles terão que suas variáveis diferentes, tá certo? Trinômio possui somente 3 monômios. E finalizando, o polinômio possui uma infinidade de monômios. Vamos aos exemplos? Olha só, o exemplo de monômio nós temos 2x, de binômio temos 2x mais 5y. Aí você pergunta, por que o binômio está nessa formação? Observe que a variável desses dois monômios são diferentes, são distintas, né? Por isso ele é considerado um binômio. E o trinômio segue nesse mesmo raciocínio. Nós temos ali 2x mais 5y menos 3. Então, são 3 monômios. E aí, você pode observar que a variável também é diferente. Os polinômios, eles podem possuir infinitos monômios, certo? Por isso que tem essa nomenclatura, poli, entendeu? Que são muitos. Grau de um polinômio, vamos ver. Com uma variável. Voltando à nossa ideia, o que seria a variável? A letra, né? Que é a parte literal que acompanha o numeral. Muito bem, o que nós temos aqui? 3x elevado ao quadrado mais 5x. Qual é a variável? A variável vai ser a letra, a parte literal. Quem é? O x. Muito bem. Então, nossa variável é x. E aí eu vou observar o meu expoente. Então, observando o expoente dessa variável, qual o maior valor que você vai encontrar? O expoente 2, não é isso? Então, esse grau do polinômio, para você entender bem como é que funciona, é só observar a variável e o seu expoente. Então, o expoente de maior valor, ele que vai demarcar o grau daquele polinômio, certo? Então, tem um 3x elevado ao quadrado mais 5x. X ao quadrado, tem lá o valor do expoente, então o grau será 2. Vou dar outro exemplo. Se o exemplo for 2x elevado ao cubo mais 7
y. Qual seria o grau desse polinômio? Eu vou observar apenas o meu expoente, o valor do expoente. O valor do expoente de y será 1. Quando ele não aparece, ele está oculto, ele vale 1. Então, o maior expoente é que vai determinar o grau do polinômio. Então, esse daqui vai ser de grau 3, não é isso? Isso aqui vai ser de terceiro grau, tá certo? Vamos a outro exemplo? Olha só, temos 9y elevado ao quadrado menos 3y elevado à quarta potência. Vou observar a minha variável. A minha variável que contém o expoente de maior valor é esta, né, que está elevada à quarta potência. Então, eu entendo que esse polinômio é de quarto grau. Muito fácil, né, gente? Ok. Vamos aqui. Temos outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos 7z mais 4 mais 5z elevado ao cubo. Só de olhar a gente já consegue resolver, né? Olhando a variável, essa variável aqui, seu expoente vale 1. Aqui nós não temos, né, nenhuma variável. Se fosse para poder informar a variável, seria isso aqui, pessoal. Seria o 4 multiplicado por z elevado a 0. Por quê? Porque o z elevado a 0, qualquer base elevada a 0 será o valor de 1. Então, 4 multiplicado por 1 será 4, tá vendo? Se perguntar qual é a variável que está acompanhando aqui esse monômio, que você só está observando que só tem o 4, você vai informar que a variável, né, pode ser qualquer letra. E ela vai estar elevado a 0, ok? Mas isso aí é só por motivo mesmo de orientação, para achar que esse 4 não existe uma variável. Ela existe, porém, ela não tem valor, né? O expoente será o quê? 0, tá bom? Então, olhando, voltando aqui, variável, a primeira que nós vemos aqui, z elevado a 1, e temos z elevado ao cubo. Então, o maior não é esse daqui? Então, o grau será 3, de grau 3. Variável z, maior expoente em relação à variável, o expoente vale 3, então, o grau do polinômio será 3. Agora, com mais de uma variável. Isso aqui é bem interessante. Com mais de uma variável, temos 3 mais 12xy menos 2xy elevado ao quadrado. Muito bem. Com mais de uma variável, porque nós temos duas aqui, tá vendo? Temos xy e temos xy elevado ao quadrado. Muito bem. Aí, vocês vão olhar, professora, esse daqui vai ser de grau 2, porque o expoente maior que eu estou vendo é 2. Errado, pessoal, errado. Porque primeiro eu tenho que analisar, quando tem uma variável, que ela é composta nesse formato, no caso, esse polinômio tem mais de uma variável, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar cada um separado, tá certo? Monômio por monômio. Aqui não preciso, porque a variável, né, ela vai ser nula, ela não tem nenhum valor. Vou trabalhar com isso daqui primeiro, tá? Vou pegar aqui. Então, temos aqui, ó, x, seu expoente vale 1, e o y também vale 1. Então, somando, vai dar grau 2. Beleza. Aqui, nós temos o x, que está oculto, né? Mas seu expoente vale 1, e o expoente de y vale 2. Somando, dá 3. Então, o valor é 3. Quem é o maior? 2 ou 3? O 3. Então, esse polinômio será de grau 3. Vamos conferir? É de terceiro grau, porque o maior, você tem que observar, a maior soma de expoente determinará o grau,
tá certo? Então, sempre tem que ter essa atenção. Vocês vão observar os expoentes, tá certo? Das variáveis, fazer essa soma e ter só atenção para não observar de cara e já determinar o grau, tá certo? Vamos mais um exemplo? Vamos aqui. Temos aqui 2xyb mais temos aqui 2xyb mais 3b elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado. Ok. Temos aqui todos essas variáveis, né? Muito bem. O expoente de 1, o expoente de y, então expoente de x, expoente de y, expoente de b. Somando que esse monômio é de terceiro grau, tá certo? Agora, o expoente de b vale 2, o expoente de y vale quanto? 2. Somando, será 2 mais 2, 4. Então, esse aqui será de grau 4, esse monômio. Então, quem vai prevalecer? Quem tem o maior grau, tá certo? Então, esse polinômio, ele é de quarto grau. Entenderam? Muito bom, né? Vamos adiante. Termos semelhantes. Para que um polinômio tenha termos semelhantes, ele deverá possuir 2 ou mais monômios. Vamos conferir? Temos aqui esse exemplo de um polinômio composto por 2x elevado ao quadrado, menos 5x, mais 8, menos 3x elevado ao quadrado, menos 3, mais 7x. Quantos monômios há nesse polinômio? Contém 6. E eu separei por cores para identificar de uma forma mais fácil, tá certo? Quero que vocês olhem o monômio que tem a variável x elevado ao quadrado. Tem 1 ou 2? Temos 2 monômios que têm esse termo semelhante, né? Então, para identificar o termo semelhante, basta olhar a sua variável, tá certo? Olha a variável do monômio, que é a parte literal, que tem as letrinhas. Então, eu tenho aí 2x elevado ao quadrado e seu termo semelhante vai ser menos 3x elevado ao quadrado. Por que isso acontece? Porque a parte literal tem o mesmo valor, são as mesmas, não é isso? Então, por isso que eles são semelhantes. Vamos mais algum exemplo? O exemplo do 5x negativo. Tem outro monômio que também tem um x como sua variável? Sim, nós temos o 7x. Então, 5x negativo e 7x são semelhantes, pois as partes literais são iguais. Agora faltou o 8 e o 3 negativo. Será que eles são termos semelhantes? Vamos ver? Também são termos semelhantes, justamente porque nenhum dos dois possui parte literal, ou seja, não estão acompanhados pela variável, não é isso? Então, se você colocar um 10, um 20, um 7 negativo junto a esse polinômio, eles também vão ser o quê? Termos semelhantes. Redução de um polinômio. Utilizando esse procedimento, é possível simplificar expressões que possuam termos semelhantes. Temos agora aqui, pessoal, um exemplo. 12x elevado ao quadrado, menos 10x mais 4, menos 6x elevado ao quadrado, mais 4x menos x. Como nós podemos fazer essa redução? Vamos aqui a um exemplo fácil, vou explicar para vocês, escrevendo no passo a passo, tá bom? Acompanha aqui comigo agora, tá? Temos agora o 12x elevado ao quadrado, que é o primeiro monômio que aparece, tá certo? Vou procurar o termo semelhante. Quem é o termo semelhante? Outro valor de monômio, né? Outro monômio que também tem x elevado ao quadrado. Temos então aqui, ó, o 6x elevado ao quadrado. Vou reservar esses dois aqui, tá bom? Vamos para o próximo. Agora eu tenho 10x. Será que tem outro monômio que também acompanha essa variável x? Tem, né? Tenho 14x. E temos também um x ali que tá sozinho, tadinho. E ele tá negativo. Ok. Faltou alguém aí? Faltou, né? O 4, o número 4. Vou deixar ele aqui separado, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa.
Esses dois monômios, que vocês estão vendo, eles são o quê? Semelhantes, porque têm a mesma variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só trabalhar com coeficiente, que é a parte numérica, né? Tá certo? E vou fazer essa continha bem facinho, né? Vamos lá, se você tem 12 menos 6, você vai ter quanto? 6. A variável acompanha, então a variável vai ficar aqui mantida, tá certo? Se você tem 12x elevado ao quadrado menos 6x elevado ao quadrado, o resultado vai ser 6x elevado ao quadrado. Reserve esse monômio por enquanto, tá bom? Vamos ao próximo. Temos agora os monômios que têm as variáveis x. Vou trabalhar só com a parte do coeficiente, tá certo? Temos aqui, ó, 10 negativo, o 14, que é a parte do coeficiente, né? E temos aqui um negativo aqui. Por quê? É um negativo porque esse 1, ele tá aqui, ó, escondidinho, ele tá oculto, mas ele vale 1 coeficiente, tá certo? Então, vamos lá, trabalhar com o 10 negativo, o 14 positivo e esse 1 que está negativo. 10 negativo mais 14 positivo. Sinais diferentes subtraem e mantém o sinal do número maior. Que é o maior? O 14. Então, se você tem 14, tira 10, resta quanto? 4, né, pessoal? Se você tem 4, retira 1, fica com quanto? Você fica com 3. A variável é x, a variável fica, mantém a variável, tá certo? E tenho aqui o 4. O 4 não precisa fazer nenhuma operação, né? A gente simplesmente vai unir esses monômios e vai formar a nossa forma reduzida, que é a expressão reduzida, tá certo? Desse polinômio. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar nesse formato aqui, ó. 6x elevado ao quadrado mais 3x mais 4. Esse daqui será a minha forma reduzida desse polinômio. Vamos conferir? A forma reduzida do polinômio será 6x elevado ao quadrado mais 3x mais 4. Tranquilo? Vamos ao próximo. O próximo nós temos aqui o primeiro exercício. Informe a classificação do termo algébrico 2y elevado ao quadrado mais 15y menos 11p mais 8y elevado ao quadrado. Mais uma vez eu vou organizar. Eu vou buscar quem tem os seus termos, né? Que eu tenho os valores que sejam que os termos semelhantes. Então eu tenho aqui o primeiro monômio que aparece. 2y elevado ao quadrado. Tem outra variável com y elevado ao quadrado? Sim. Quem é? O 8, né? O 8y elevado ao quadrado. Tem mais alguém que repete o y elevado ao quadrado? Não. Apenas aparece 15. O 15, que tem apenas o y, ele não está elevado ao quadrado. E temos o 11p. Tá certo? Ok, o que eu vou fazer aqui? Quem tem o termo semelhante, eu vou efetuar essa operação. Temos aqui uma soma, então eu vou somar os meus coeficientes. Eu tenho 2 e 8, então eu vou ter quanto? 10. E quem acompanha esses monômios? O y, né? Elevado ao quadrado. Então, se você tem 2y elevado ao quadrado mais 8y elevado ao quadrado, logicamente você vai ter 10y elevado ao quadrado. Aqui, não há mais nenhum termo semelhante, eu repito, o 15y e também o 11p. Esses outros aqui não tem nenhum termo semelhante. Muito bem. Então, quero que vocês observem. Como é que eu vou saber a classificação? Se ele é um monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Eu entendo que isso aqui é um monômio, que é o 10y elevado ao quadrado. Eu entendo que também 15y também é um monômio, e esse 11 negativo, 11p negativo, também é um monômio. E eles têm o quê? As suas variáveis distintas, diferentes. Então, é fácil de identificar. São o quê? 1, 2, 3. É um trinômio, porque tem 3 monômios, tá certo? Olha só a resposta, letra C. Vamos ao próximo. Determine a forma reduzida do polinômio 7a mais 4b menos 6 menos 12b menos 2a menos 4.
Ok, o primeiro monômio que me aparece é o 7A. Tem mais algum que acompanha a mesma variável A? Tem, né? É o 2A. Ok. Depois disso, vamos ter quem? O 4B. Esse 4B, a variável tem outra B aí? Tem, né, gente? É o menos 12B. Repete mais algum? Não, né? Ok. Agora eu tenho o 6 negativo e temos o 4 negativo. Muito bem. Você tem 7A mais 2A, você vai ter quanto? 9A. Soma coeficiente e mantém a variável. Tranquilo? Temos aqui 4 que é positivo, tá certo? Esse 4 é positivo. E esse 12 é negativo. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do número maior. Então, quem é o número maior, né? O 12? Então, vou deixar já o sinal aqui da subtração reservado. 8. A variável mantém, viu, pessoal? Calcula, né, os coeficientes. Depois que você calcular os coeficientes, vocês vão manter a variável. Agora, tenho aqui 6 negativo e 4 negativo. Sinais diferentes, soma e mantém o sinal. Por quê? Porque se você está devendo 6 e aí você está devendo 4, você está devendo quanto? Está devendo 10. Prontinho, está tudo organizado. Vamos agora montar esse polinômio, né? Na forma reduzida. Teremos então, aqui ó, temos 9A menos 8B menos 10. Ok, pessoal? É esse o valor da nossa forma reduzida. Olha aí. 9A menos 8B menos 10. Espero ter ajudado a todos e até a próxima!